Amém. Você que trouxe sua Bíblia, abra no livro de João, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 a 17. Quero agradecer a todos os irmãos que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A casa é sua, amém? Volte sempre. João, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 a 17. Você que encontrando, já fica sobre os seus pés, em reverência à palavra de Deus, irmãos. João 13. Amém. Posso ler? Amém. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, obrigado, Liz, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Então chegou até Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Pedro disse: nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Simão Pedro respondeu: Senhor, então não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, nem todos. Jesus sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou: entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo mestre e senhor de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também o façam. Versículo 16. Em verdade lhes digo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, e nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as... Poder sentar em nome de Jesus. Aleluia. Qual que é da bateria? Aleluia. Tá bom? Fechou. Graças a Deus. Amém, irmãos. Então, é muito interessante o Evangelho de João. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque do capítulo 2 até o capítulo 11, João ele narra os 7 pilares para provar que Jesus Cristo é Deus. Do capítulo 2 ao capítulo 11, João mostrando, provando que Jesus Cristo ele é Deus. E desses 7 pilares são coisas que só Deus pode fazer. Mas no capítulo 12, Jesus vai nos ensinar que algumas coisas que ele pode fazer, nós também podemos fazer. E a principal é a ordenança e o serviço. Prestem atenção, meus irmãos, de acordo com essa leitura que nós fizemos, se nós pudéssemos resumir esse ato maravilhoso do Senhor Jesus, se você pudesse definir, resumir com uma só palavra, qual palavra seria essa? Existe alguém que pode chutar, pode arriscar? Esse ato maravilhoso de Jesus, se você pudesse resumir em uma só palavra, qual seria essa palavra? Amor? Mais alguém? Fé, mais alguém? Humildade. É isso aí que eu queria. Humildade. Pensa, todas as vezes que nós falarmos sobre o Senhor Jesus, normalmente nós criamos em nosso coração, em nossa mente, uma imagem do Nazareno, com a sandália suja, com a pele surrada, assim, castigada pelo sol. Mas todas as vezes que nós falarmos do Senhor Jesus, nunca se esqueça que Ele é Deus, poderoso, forte, majestoso, está acima de todas as coisas.
Agora imagina comigo um Deus praticar esse tipo de atitude, de lavar os pés dos seus discípulos. Pensa comigo, meus irmãos. Tudo o que se opõe à humildade, todos nós temos de sobra. Não é pessimismo, mas a verdade é essa, meus irmãos. Nós não fizemos nada para agradar o Senhor. Até o fato de você ter saído da sua casa, ter colocado essa roupa de frio, que por enquanto está frio, daqui a pouco vai fazer um calor. Até o fato de você estar aqui, você acha que foi você acha que foi um convite. Não, é o Senhor. É o Senhor quem está no controle de todas as coisas. Ele rege a sua vida, Ele manda em você. Você é propriedade dEle. E o fato de você estar aqui, foi Ele que te trouxe até aqui. Às vezes nós esquecemos, eu vou lá porque... Não, Ele te trouxe até aqui. Ele te trouxe aqui para colocar diante de você o Evangelho e tirar as arestas. Não é o pastor, eu não tenho essa capacidade. Se eu tivesse esse poder, eu tirava as minhas arestas. E são tantas, irmãos. Então o Senhor nos trouxe aqui para, de certa forma, falar com você. E Ele vai falar com todos essa noite, amém? Então, por mais que nós fomos regenerados, fomos transformados pelo Evangelho, quando chega o momento de nós colocarmos em prática, nós falhamos. Todas as vezes. Isso prova que Deus é Deus. Isso prova que se algo dá certo na sua vida, é obra de Deus. Todas as vezes que você passar por um momento difícil e sobressair, adquirir vitória, atribua a Deus. É graças a Deus. Graças a Deus que nós fizemos esse concreto aí. Graças a Deus. É o Senhor. Vocês repararam que quando Deus quer fazer, Ele não manda anjo? Eu nunca vi um anjo. Nunca vi um anjinho. E se eu ver um anjo, eu acho que eu caio, eu morro, né? Imagina um anjo pousar na sua casa. Plá, Maria. Você nem espera Ele falar, você já desmaia. Então o Senhor, quando Ele quer ajudar, quando Ele quer fazer algo, Ele envia pessoas, meus irmãos. Não quer dizer que Ele não vá mandar, mas na maioria das vezes, pelo menos assim, com 40 anos de idade, eu vejo Deus enviando pessoas, amém? Então nós estamos aqui diante de uma das cerimônias mais humilhantes da Escritura, porque a mais humilhante é a cruz do Calvário. O Senhor Jesus, Ele não apenas foi pregado lá, foi colocado, Ele foi escorraçado, Ele foi humilhado. Ele foi crucificado sem roupas, meus irmãos. Quando você vê aquele quadro lá, bonitinho, Jesus com aquele tecido tampando, não, meus irmãos, ele teve as suas roupas, ele foi despojado, teve as suas vestes arrancadas. Pensa comigo, meus irmãos. Então, a parte mais humilhante é a cruz do Calvário. Aqui o Senhor Jesus, nesse contexto, Ele anuncia mais uma vez a sua morte. João, por várias vezes, ele registra a perseguição do Sinédrio. O Sinédrio, as autoridades religiosas querendo prender Jesus, querendo matar Jesus, mas eles não conseguiram porque não era chegada a hora. Podiam fazer o que fosse. Se a hora não chegou, Jesus não seria preso, não seria humilhado, não seria morto, não seria sepultado. Mas nesse contexto que nós lemos, percebemos com certa clareza Jesus dizendo que é chegado a hora. O Evangelho de João é um pouco diferente dos outros, e foi isso que me fez trazer essa palavra. Os outros evangelhos, quando falam sobre a última ceia do Senhor, eles não usam essa perspectiva do lava-pés. É só no Evangelho de João que você vai encontrar Jesus pegando uma bacia, pegando uma toalha, cingindo, colocando a toalha na sua cintura e lavando os pés dos seus discípulos. É apenas no Evangelho de João. Amém, meus irmãos? Eu achei interessante, queria compartilhar isso com os irmãos. A maior prova de humildade foi registrada por João. Claro, totalmente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus, ele faz questão de se humilhar diante dos seus discípulos, para trazer para mim e para você a compreensão de que um rei serve. Um rei serve. E se um rei serve, se Jesus serviu, nós precisamos servir também. Se nós, sendo discípulos do Senhor Jesus, nós não servimos, é porque nós não entendemos o Evangelho do Senhor. Amém, irmãos? Se compreendermos de fato o que Cristo fez, nós vamos entender dentro de nós
que não pode haver nenhum tipo de superioridade a ninguém, porque o nosso mestre, ele se inclinou e ele lavou os nossos pés. O único maior aqui é Cristo. O único maior é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele rege as nossas vidas. A palavra de Deus vai dizer que Ele que opera em nós tanto querer quanto proceder. Até aquilo que nós fizemos hoje, que nós acreditamos que fizemos para o Senhor, Ele provocou isso em nós. A vontade de orar. Quando você levantou hoje pela manhã e falou assim, não, hoje é culto de Santa Ceia, aliás, hoje é culto de ceia, e eu vou lá para adorar o nome do Senhor. Isso não é você que provoca em você, é Ele, amém? Vale lembrar também, meus irmãos, importante isso, que o último sermão público de Jesus já havia acontecido. Esse ensino sobre humildade, ele é exclusivamente para quem é discípulo. Aqui nesse contexto, Jesus instrui seus discípulos, e João faz questão de enfatizar como Jesus os amou. Eu gostaria de ler com vocês o versículo 1 do capítulo 13, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até quando? Até? Irmãos, é muito fácil amar uma pessoa. Minha esposa fala assim comigo assim, ô Jesus, até que a morte separe é muito tempo, sabe? Eu até hoje não entendi essa piada, mas depois eu vou conversar com ela. Mas é muito fácil amar uma pessoa, o difícil é amar essa pessoa até o fim. Eu quero ver os irmãos me amar até Jesus voltar. O que aí eu quero ver? Eu vou ver, em nome de Jesus. É difícil amar uma pessoa até o fim, principalmente porque no meio dessas pessoas que Jesus falou, que João ele registra, que Jesus os amou até o fim, no meio dessas pessoas havia aquele que o negaria por 3 vezes. E Jesus foi pego de surpresa? Não. Jesus sabia que ele seria traído, seria negado? Sabia. Mesmo assim, a palavra de Deus vai dizer que ele os amou até o fim. Nesse meio também estavam aqueles discípulos que Jesus pede com tanto carinho, olha, eu vou lhe orar, fiquem vigilantes. Fiquem vigilantes, orem comigo. E quando Jesus volta, eles estavam dormindo. Igual uns irmãos que tem aqui no culto, que de vez em quando... Né? E nesse meio também estávamos eu e você. Estávamos nós. E ele disse que nos amaria até o fim. Tem algum discípulo aqui? Discípulo é aquele que segue a Jesus. Tem algum discípulo aqui? Amém. Ele te amou até o fim. Aqui Jesus se apresenta como servo, não de forma teórica, mas de forma prática. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10, muito conhecida essa passagem. Nós vamos ler do versículo 44 a 45. Marcos 10, 44 a 45. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo de todos. Versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, ele mostra aos seus discípulos o que é ser um servo na prática. Versículo 3 e 4 de João capítulo 13. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, eu gostaria que você prestasse atenção na leitura, que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Irmãos, para cada palavra escrita nesse livro que você está segurando na sua mão, que está sendo projetado aqui, Deus tem um propósito. Nada foi escrito assim de forma avulsa, nada. E o início do versículo 4 diz que Jesus, sabendo que Deus colocou todas as coisas sob o seu poder, o que Jesus faz depois disso? Ele pratica a humildade, ele se humilha. Quando eu era criança, só quem tem mais de 40 anos vai saber do que eu estou falando.
Eu tinha ganhado uma conga. Quem lembra o que é conga aqui? Conga é o sapato mais desconfortável que existe na face da terra. O material que eles usam, a matéria-prima, é pneu. Pensa numa coisa desconfortável. E eu tinha ganhado uma conga. Alexandre lembra da conga, ele nunca teve uma conga, tenho certeza. Tinha? Não, né? Tá vendo? Deus abençoe demais. Louvado seja. Eu tenho pé que é torto aqui, irmão, por causa da conga. Tem gente que tem joaninha, é conga, né, narizinho? E eu lembro que eu tinha ganhado essa conga e era usada. E eu não conseguia olhar para frente. Na verdade, irmãos, eu preciso contar isso. Eu fui calçar um sapato, eu tinha 12 anos de idade. Eu só andava de chinelo. Quando tinha, só andava de chinelo. E aí eu ganhei essa conga. Então eu andava assim, irmãos, aqui, ó. Igual aquele jacu, sabe? Em tempo de bater a cara no poste, só olhava pro pé, andava igual aqueles bobos, assim, sabe? Aí, e olha o coração do homem como é que é. Eu estava doido para ver o meu colega. Eu tinha um colega, o nome dele é Alex, amigo de infância, e ele era meu companheiro porque ele ia de chinelo também comigo para a escola. Eu estava doido para fazer uma inveja nele. Mostrar para ele a minha conga. Sabe, irmãos? Por que eu estou falando isso? Porque Jesus, ele soube que sobre o seu poder, aliás, sobre ele havia dado todo o poder. Deus, ele derramou sobre Cristo todo o poder. E o que ele faz quando ele fica sabendo disso? Ele pratica humildade. Ele se diminui diante dos seus discípulos. Tinha um quichute também, vocês lembram? Quichute? Vocês eram pobres também, gente. Então Jesus, sabendo que se tornara poderoso e que ele estaria acima de tudo, de todos, inclusive dos seus discípulos, ele decide diminuir. Ele troca a coroa, ele troca o cetro por uma bacia e uma toalha. Que isso, gente? Que isso? Quando Jesus diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, essa declaração não ficou restrita apenas em suas palavras. Ele praticou. Às vezes nós falamos para Jesus, Jesus, eu te amo, pratica o amor, para de falar. Só falar. Falar, tem um papagaio que tem na casa do narizinho, fala. E fala demais, irmãos. Vamos praticar o amor. Se nós falamos para Jesus que Ele é maravilhoso, que nós o amamos, que nós não vamos abandoná-lo, vamos colocar isso em prática. Em nome de Jesus. O que Jesus está prestes a fazer com os seus discípulos é algo humilhante. Eu queria saber de você, o que essa atitude provoca em você. Imagina você, se coloca no lugar, vamos usar essa nossa mente poderosa. Imagina você sentado junto dos discípulos e Jesus de repente pega uma bacia e uma toalha e vai lavar o seu pé, cara. Eu ficaria constrangido da minha esposa lavar meu pé, eu não deixaria de jeito nenhum. Nunca. E ela também não deixaria eu lavar os pés dela. Versículo 5 do capítulo 3 de João. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Para nós entendermos de verdade, meus irmãos, esse contexto, nós precisamos entender que esse ato era algo comum naquela época. Culturalmente era comum para todos que estavam naquele cenáculo. Era comum, mas não eram para todos fazer. Amém? Não eram todos que faziam. E um outro detalhe importante, não era um ritual do culto de Páscoa. Que a gente acha que é, né? Vai ter a ceia e vai ter o lava-pés. Não. Isso não tinha nada a ver com o culto, com a liturgia. Não tinha nada a ver. Assim que Jesus pega uma bacia e uma toalha, eu acredito que os discípulos mataram a charada na hora. Imagina, na ceia, todo mundo comendo, orando, aí de repente Jesus levanta, vai lá, pega uma bacia e pega uma toalha. Eu acredito, se tivesse um mineiro ali e falasse, uai, sou. Eu consigo ouvir a voz da Rose lá, oxi,
Sabe, irmãos? O que Jesus está fazendo? Não é possível. Por que ele está fazendo isso? Outros, por que eu não pensei nisso antes? Né? Aquele era o ato mais humilhante que existia. Um escravo era acionado para lavar os pés dos convidados. Se vocês fossem um convidado, um escravo era acionado, a sua sandália ia ficar do lado de fora, você era convidado a entrar, aí o chefe da casa chamaria aquele escravo e ele ia até você, com a bacia, toalha, lavaria os seus pés, enxugaria os seus pés. Escritos antigos dizem que ele ainda ia lá fora, pegava sua sandália, lavava sua sandália e colocava no seu pezinho limpinho. Pensa nisso, meus irmãos. A humilhação de Jesus deve provocar em nós um constrangimento extremo. Jesus, como rei, ele se submete ao mais baixo nível de serviço. Oh, irmãos, é só um Deus para fazer isso. É só Deus para fazer isso. Um Deus, meus irmãos, dentro dessa cultura religiosa, nessas religiões, sei lá, essas porcaria fora aí, a gente não vê isso. Maomé vai lavar os meus pés. Que Maomé o quê, gente? Maomé faz não, hein? Jesus vem e lava os nossos pés. Isso me lembra Filipenses 2:5. Gostaria de ler com os irmãos. Faz mais sentido depois que nós lemos. Eu vou ler. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que ser Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Filipenses capítulo 2, nós lemos do versículo 5 a 10. A reação de Pedro no versículo 6, eu gostaria que você abrisse novamente, João 13:6. Mostra, meus irmãos, a dificuldade dos discípulos em compreender o porquê Jesus estava lavando os seus pés. O primeiro sentimento que manifesta através de Pedro é o orgulho. Meu Deus, não é? O orgulho faz com que Pedro, além de não compreender, rejeita. Os meus pés? O Senhor nunca lavará os meus pés. Nunca. É nunca. N-U-N-A-C-A. Nunca. Falta uma letra, né, Dani? Dani está assim, ó. Naca! Ai, meu Deus do céu. Então, o fato dele não compreender esse ato maravilhoso do Senhor Jesus, e qualquer um de nós, se estivéssemos lá, a gente não ia compreender também, faz com que ele rejeita. Olha o que Tiago, capítulo 4, versículo 6, fala sobre o orgulho. Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A nossa natureza caída faz com que criamos uma resistência à humildade. A resposta de Jesus a Pedro enfatiza a necessidade de ser lavado para participar da vida eterna. No versículo 8 do capítulo 13 de João, Pedro disse: nunca lavará os meus pés. Jesus responde para ele: se eu não os lavar, você não tem parte comigo. Irmãos, se um dia você se dispôs a seguir Cristo, continua. Não venha apenas no culto de ceia, porque eu não posso ficar sem ceia. Você não pode ficar sem cultuar. O culto de ceia, ele não é mais importante que o culto de quarta-feira ou os outros domingos que ficaram para trás. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a presença que nós viemos aqui cultuar é a presença do nosso Deus. Sabe aquele Deus que livrou você da morte?
Sabe aquele Deus que mudou a sua família, que transformou, que te curou, que te salvou, que te livrou? É esse Deus que você vem cultuar. Quando realmente não der para você vir, né? Não é pecado. Mas eu acho, fazendo as contas rápidas aqui, eu acho que ele merece a sua presença. Não merece? Amém. Jesus mostra para Pedro que mesmo sendo Deus, se inclina e com as suas mãos lava os pés dos seus discípulos. Jesus, ele não apenas coloca as mãos nos pés dos seus discípulos, mas ele coloca a mão no ego humano. Jesus hoje, ele quer lavar os nossos pés com a sua palavra. Se permita ser limpado, permita-se. Por favor, meus irmãos, por favor. Somos tendenciosos a nos colocarmos em posições superiores em relação aos outros. Jesus, com essa atitude, ele nivela toda a raça humana. Se hoje você tem esse ego um pouco inflamado, elevado, nós, na autoridade do nome de Jesus, nós lançamos por terra agora. Só Ele que tem que aparecer. Só Ele é Deus, só Ele que está acima de todos. Não existe ninguém aqui, a nossa classe financeira não nos coloca acima de ninguém. Amém, meus irmãos? Graças a Deus por isso. A humilhação de Jesus não é apenas um evento histórico, mas um modelo para que nós o seguimos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Gostaria de ler com os irmãos. 1 Pedro 2, 21. Glória a Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou exemplo para que sigam os seus passos. Tudo o que Jesus fez serve de exemplo para nós. Amém? A humilhação de Jesus é, portanto, uma convocação à humildade e o servir uns aos outros, mesmo quando isso significa humilhar-se. Quando eu era pequeno, eu falava assim, eu humilho só pela minha mãe. Eu curvo só pela minha mãe, mas para ninguém. Eu não aceito que ninguém me humilha, né? Tem gente que fala, fala mal de mim, mas não fala mal da minha mãe, não. Irmãos, precisamos nos humilhar, sim, debaixo da potente mão do Senhor. Mateus capítulo 23, versículo 11 a 12. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Por que eu citei esse exemplo, meus irmãos? Porque a exaltação pessoal também é um problema. De uma forma que a gente nem percebe, a gente se exalta. Seja no comércio, seja num, sei lá, qualquer lugar. A gente, quando paga uma conta, nós achamos que somos maiores ou melhores que as pessoas. Não somos. Não somos. Olha só, exemplo maravilhoso. Você está em Mateus, não está? Dani, coloca 20. É Dani ou eu? Mateus 20, versículo 20. Olha que exemplo lindo, meus irmãos. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. Gente, olha que pedido audacioso, olha que cara de pau. O que você quer? Ele perguntou. Ela respondeu, permite que no teu reino estes meus filhos sentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Gente, está na Bíblia. Jesus lhe disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Acaso podem beber o cálice que eu estou prestes a beber? Olha a resposta deles. Podemos. Oh, gente do céu, meu Deus do céu. Por isso que ninguém chama Zebedeu, né? Vamos lá. Responderam, versículo 23. Disse-lhe Jesus, certamente vocês beberão do meu cálice. O cálice que a gente vai beber daqui a pouco, tá, irmãos? Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles que foram preparados pelo meu Pai. Aqui então está uma prova cabal de que essa mãe e esses filhos não entenderam absolutamente nada. Jesus responde, vocês não sabem o que estão pedindo.
E Jesus ele tem uma prova de que eles realmente não entenderam. Quando ele fala, por acaso, vocês podem beber o cálice que eu estou disposto a beber, que eu vou beber daqui a pouco? Esse cálice era a ira de Deus. É aquele cálice que Jesus lá no Getsemane fala, Senhor, se possível for, passe de mim. Eu não quero Jesus. Aliás, eu não quero Deus. Vocês entendem? E o que eles responderam? Podemos beber. Ai, trouxa é palavrão, não, né? Amém. Isso é trouxa. Trouxa. Amém? Irmãos, onde não há humildade, há tolice. Todo crente deve servir. Todo mundo que está aqui é crente? Só você que não é crente, você não é obrigado a servir não, tá? Se você não é crente. Agora, se você um dia foi numa igreja, você levantou a mãozinha assim, e você confessou com a sua boca, creu no coração que Jesus, você é obrigado a servir. Você tem que servir. Tem uma frase que eu li essa semana, um crente que não vive para servir, não serve para viver. Um crente que não vive para servir, não serve para viver. O problema é que hoje, infelizmente, na atualidade, foi substituído o cultuar, o adorar, o servir por consumir. Várias pessoas vão na igreja hoje para... Eu vou lá porque... O que a igreja tem para mim hoje? Né? E Jesus ele nos ensina com a sua vida o que é ser servo. No versículo 12 do capítulo 13 de João, quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou, entendem o que eu fiz a vocês? E eu repasso a pergunta para vocês. Por mais que Jesus, versículos adiante, ele explica, mas eu queria fazer essa pergunta para vocês, porque eu fiz essa pergunta para mim. E a resposta foi assim, não, Senhor. Por que você fez aquilo, Jesus? Por que o Senhor lavou os meus pés? Por quê? No versículo 13 e 15, Jesus ele explica, vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também o façam. Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Nada do que Jesus te pede para fazer, ele não fez. Se ele pede para você dar a sua vida pelo seu próximo, é porque ele deu a vida por nós. Se Jesus ele pede para você amar, é porque ele nos amou. Se Jesus pede para você perdoar o seu próximo, é porque ele nos perdoou. Nada que Jesus pede para você fazer, ele não fez. Ele fez tudo. E até o que não está revelado na palavra, ele fez tudo. Se ele pede para você sentar à mesa, assente à mesa. Se a palavra de Deus vai falar que o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza, é porque se aperfeiçoa. Nós temos um Deus que é vivo, meus irmãos. E ele não deixou de ser 1% Deus, ele é Deus. E nós precisamos entregar nossa vida para ele. Afinal de contas, nós somos filhos, nós fomos transformados, fomos regenerados. Acreditemos ou não, ele voltará. Ele vai voltar, meus irmãos. Acreditem vocês ou não, de outras formas ele volta. Se não for nas nuvens, voltará na forma natural, que é através da nossa morte. Vou ler novamente. Vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois o sou. Pois bem, se eu sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Não estou falando para você amanhã pegar um balde de água, uma bacia e sair na casa, irmão, vem cá que lavar seu pé, passou? Não é isso. Mas é considerar aquela pessoa que você está lavando os pés melhor do que você. Maior do que você. Aquele que quiser ser o maior no reino de Deus deve servir. Porque Jesus o fez. Jesus ele tinha tudo para humilhar os seus discípulos, a faça. Ele podia pedir um absurdo de nós. Sabe por que ele não pediu um absurdo da gente? É porque a gente, no simples, a gente não faz. Que é cultuá-lo, gente.
Isso é o básico do cristianismo, cultuar Jesus, orar, buscar a sua face, se santificar, isso é o básico. Imagina se ele tivesse pedido para você em Aparecida do Norte e subir aquelas escadas de joelho. Ele não pediu. Ele não pediu. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, irmão. Ele é maravilhoso. Ele pede hoje para que você realmente abra os seus olhos e creia nele, meus irmãos. Ele tudo pode fazer na sua vida. Ele lavou os nossos pés. Extrema humildade. Tenta imaginar aí no seu lugar, Jesus chegando diante de você, com uma bacia, um rei lavar os seus pés. Meus irmãos, um Senhor Quírios, que se fez servo, se fez escravo, no nosso lugar, que Ele realmente mexa conosco nessa noite, que nós possamos realmente olhar para Jesus e sermos humildes, assim como Ele foi. Ele pede isso de nós, Ele quer isso de nós hoje, que sirvamos uns aos outros, que sejamos realmente pacificadores, que sejamos pessoas disponíveis uns para os outros. Esse momento da Santa Ceia é um momento onde todo mundo é igual, meus irmãos. Todos que se assentam à mesa, ninguém merece nada, 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 nada. O único perfeito é o Senhor, único sem pecado é o Senhor. Porque se houver uma pessoa aqui que não tem nenhum pecadinho, cuidado, afasta essa cadeira que vai ser arrebatada agora. Todos pecamos e separados estamos. Fomos destituídos, separados, e graças à graça de Deus, nós fomos enxertados. Não tem mérito nosso, você não merece, ninguém merece, ninguém merece. E Ele nos convida a cear nessa noite. E eu gostaria que você, no seu lugar, curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. E eu tenho certeza que você não vai precisar fazer esforço nenhum para encontrar um pecado dentro de você, uma falta que você cometeu. Peço ao Espírito Santo ajuda para lembrar de você os pecados que você cometeu. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor todos os nossos pecados, todas as nossas falhas. Jesus, sabemos que nós não merecemos, porque a Tua palavra diz que a graça é um favor imerecido. E sabemos que uma vez que essa graça nos alcançou, nós continuamos sendo imerecedores da Sua graça. Jesus, te agradecemos porque do início ao fim da nossa regeneração é o Senhor em nós. Somos incapazes de fazer o bem, Jesus, por nós mesmos. Se o que fazemos de bom é algo que o Espírito Santo que habita em nós nos direciona para fazer. Jesus, nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados. Nos perdoe, Jesus. Talvez esse momento é o primeiro momento que nós falamos com o Senhor. Talvez esse momento, Pai, nós lembramos que é um momento de comunhão, porque nós vimos, ó Pai, presenciamos esses enfeites, esse pão aqui, Deus, essa taça de suco de uva. Nos perdoe, Jesus, se nós fomos pegos de surpresa hoje. Pai, prepara o nosso coração, porque nós não queremos ser assim, Jesus. Nesse momento, Pai, eu entrego essa igreja em Tuas mãos, todos, Pai. Todas as crianças, todas as famílias, e que esse memorial, Deus, seja um marco, onde nós realmente nos voltaremos para o Senhor.